Jó, capítulo 10. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou iníquo. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente. Contudo me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formaste e me farás voltar ao pó. Porventura não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porém estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a minha cabeça. Farto estou da minha ignomínia, e vê qual é a minha aflição, porque se vai crescendo, tu me caças como a um leão feroz, tornas a fazer maravilhas para comigo. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combates estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então tiver expirado, e olho nenhum me visse, então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a própria escuridão. Terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Jó capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar, aprisionar ou chamar a juízo, quem o impedirá? Porque ele conhece aos homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Porque te esquecerás do cansaço, e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como a manhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos suplicarão o teu favor. Porém os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma.
Jó, capítulo 12. Então Jó respondeu, dizendo: Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende, por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba, e ninguém há que edifique. Prende um homem, e ninguém há que o solte. Eis que ele retém as águas, e elas secam, e solta-as, e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a autoridade dos reis, e ata o cinto aos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala, e tira o entendimento aos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas, e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa as nações, e de novo as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra, e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Jó capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura por Deus falareis perversidade, e por ele falareis mentiras? Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele, como se zomba de algum homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas como defesas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas palavras, e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo. Então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei, e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu?
Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura coçarás uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. E ele me consome como a podridão e como a roupa, a qual rói a traça. Hoje nós atravessamos um dos trechos mais intensos do livro de Jó. Em Jó 10, a dor deixa de ser apenas sofrimento e vira pergunta. Jó olha para Deus e fala com uma sinceridade que não é irreverência, é desespero. Ele lembra que foi formado como barro, tecido com ossos e nervos, sustentado por misericórdia, e ainda assim se sente esmagado pelo silêncio. Em Jó 11, Zofar responde com firmeza, como quem acredita que a lógica resolve tudo. Ele fala dos limites da mente humana diante do Altíssimo, mas também insinua que o sofrimento de Jó precisa ter uma explicação moral. É aqui que percebemos um perigo comum: transformar teologia em arma e usar verdades para fugir do compaixão. E então, em Jó 12 e 13, Jó não apenas reage, ele se levanta por dentro. Ele declara que também tem entendimento e que a sabedoria não pertence a um grupo, nem é propriedade de quem fala mais alto. Ele observa que até a criação testemunha a mão de Deus e, ao mesmo tempo, denuncia o paradoxo. Às vezes, os injustos prosperam e os justos viram motivo de riso. Mas o ponto mais forte do dia 6 é este. Jó recusa uma fé superficial. Ele não aceita explicações prontas. Ele não aceita amigos que defendem Deus com mentira. Ele não aceita silêncio fingido, nem conforto barato. E mesmo assim, ele continua falando com Deus. Não porque tudo faz sentido, mas porque no fundo ainda existe um vínculo. Mesmo ferido, ele não corta a conversa. E talvez essa seja uma das lições mais profundas de Jó. A fé verdadeira não é a ausência de perguntas. É a coragem de continuar diante de Deus, mesmo quando o coração está em ruínas. Amanhã, no dia 7, Jó 14 a 16, nós vamos entrar em outro nível dessa jornada. Jó vai falar sobre a brevidade da vida, sobre a esperança que parece distante e sobre como a dor muda a forma como a gente enxerga o tempo, o corpo e o próprio futuro. Se este vídeo te ajudou, mesmo que só um pouco, deixe um comentário com a palavra Dia 6. Eu quero saber quem está caminhando junto nessa leitura. Deus te abençoe e que a palavra hoje te dê descanso para dormir, para refletir, para estudar ou simplesmente para descansar ou dormir em paz.